O risco escondido em ser uma mulher muito permissiva. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rúbia Martins, coach e mentora de mulheres. E o meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. E como isso vai fazer os seus relacionamentos interpessoais, amorosos, profissionais irem para outro patamar. Você vai sentir maior satisfação pessoal, maior domínio da sua vida, simplesmente por equilibrar as suas energias e ter independência emocional. Já falei aqui em vários outros vídeos o quanto é importante a gente entender sobre feminilidade, o quanto é importante a gente saber que as energias desequilibradas dentro da gente, as energias femininas e as energias masculinas, o como isso prejudica a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa saúde, porque a gente passa a viver uma coisa que a gente não nasceu para viver. A gente passa a agir de acordo com o que o mundo está exigindo e não como as nossas necessidades pessoais estão exigindo. A mulher, ela deve ter dentro dela a energia feminina sendo predominante e usando a energia masculina somente para o caso que ela precise no trabalho, para ela controlar, para ela decidir, para ela ordenar, para ela ter mais poder de ação dentro da vida dela. Mas a energia predominante que ela deve ter é a energia do amor, é a energia do sentimento, é a energia da intuição. Então, hoje eu vou falar o risco escondido que tem de você ser uma mulher muito permissiva. E ser muito permissiva, é claro que é uma energia muito desequilibrada. Nessa série que eu tô gravando, a série Mulheres de Lua, eu tô falando uma série de riscos escondidos por trás em ser uma mulher muito controladora, muito mandona, muito brava. E também o risco escondido em ser essa mulher muito permissiva, muito carente. O risco de você não assumir a sua feminilidade, você ficar vivendo na energia oposta. Como isso prejudica o seu relacionamento amoroso. O quanto isso causa despolaridade sexual, porque você acaba atraindo tipos de homens que não vai te complementar, não vai fazer você se sentir uma mulher feliz, uma mulher completa, uma mulher realizada. A gente, e eu também já fui assim, eu já achava assim que para minha realização pessoal, eu tinha que ter a minha realização profissional. E não é verdade. Porque hoje eu entendo que mesmo eu tendo tido a minha realização profissional, eu não ia encontrar aquilo que eu estava buscando. Eu não ia encontrar a minha feminilidade em realização profissional. Realização profissional, como a gente tem que ter muito foco e muita atitude e ação, a gente está na energia masculina. Então, como eu vou me satisfazer como mulher na energia oposta? Na energia que não é a minha energia predominante. Então, muitas vezes a gente busca o nosso valor, a gente busca a nossa satisfação pessoal, satisfação amorosa, numa energia que não é a nossa energia. A gente busca, por exemplo, consertar um relacionamento amoroso, por exemplo, reclamando, brigando, apontando. Isso não é a energia correta. Isso é uma energia ferida. A gente busca a realização profissional com foco, com atitude. Não é a energia correta. Na vida, gente, tudo tem que haver um equilíbrio. Não há como a gente ter a nossa satisfação, o nosso bem-estar em desequilíbrio. Não há como você estar feliz vendo o seu marido infeliz, o seu filho doente. Não tem como, tem que ter esse equilíbrio. Então, por mais que a gente busque a nossa realização, o nosso equilíbrio, a gente tem que também olhar para os lados. A gente tem que ter esse sentimento altruísta, que é de se colocar no lugar das pessoas.
E se colocar no lugar das pessoas não quer dizer que você concorde com a atitude delas. Simplesmente você tenta entender por que aquela pessoa age daquela maneira. E aí você tentando entender como ela se comporta, você consegue ter empatia, você consegue ter compaixão por essa pessoa. Então, novamente, repetindo, não é concordar. Não é você dar o seu aval ali que tá tudo certo. Não, é simplesmente você entender por que aquela pessoa age de certa forma. E hoje eu quero convidar você para entender você mesma. A gente é acostumado e crescemos assim, que a gente tem que perdoar o próximo, a gente tem que entender o próximo, a gente tem que saber que todo mundo passa por problemas, a gente tem que ter empatia, mas e pela gente? Não ensina pra gente ter empatia por nós mesmos. Não ensina pra gente ter misericórdia com os nossos próprios erros. Não ensina pra gente se perdoar. Então ensina tudo pra gente se voltar pra fora. Mas a feminilidade, a energia feminina e o equilíbrio é a gente se voltar pra dentro. É a gente cultivar a nossa empatia. Empatia pela gente mesma. Por que a gente tá agindo dessa forma? O que aconteceu para a gente ter esse comportamento? A gente tem que entender. É a gente cultivar o auto-perdão, o auto-cuidado. Porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se a gente não tiver aceitação por quem nós nos tornamos, a gente não vai conseguir ter esse olhar altruísta para o próximo. A gente vai olhar as pessoas com arrogância, com superioridade, ou contrário, né? Com vitimismo, com carência, com medo. Então, por isso é importante esse autoconhecimento, esse olhar voltado primeiro para dentro. E a gente só consegue ter esse olhar voltado para dentro quando a gente aprende a ser uma mulher feminina. Quando a gente aprende sobre feminilidade, a equilibrar as energias dentro da gente. Quando a gente aprende isso, a gente consegue ter a tão sonhada independência emocional. Por isso eu ensino para vocês feminilidade e independência emocional, porque isso é o caminho para nossa satisfação pessoal, para nossa saúde, para nossa realização amorosa. A nossa vida, ela gira em torno de relacionamentos. A gente tem que ter um bom relacionamento com todo mundo à nossa volta. Se a gente não tá bem com um colega de trabalho, com o chefe, no nosso profissional, no nosso relacionamento do dia a dia profissional, isso atrapalha outros, atrapalha às vezes a gente chegar em casa e ter um comportamento mais amoroso com o nosso marido, com o nosso filho, com as pessoas que a gente ama. E também se a gente não estiver bem com o nosso marido, com o nosso filho, se a gente tiver com ressentimento, com mágoa, tiver brigado, a gente também chega no trabalho já com problemas. Se a gente não estiver bem com aquela nossa amiga, a gente tiver tido uma discussão, a gente também não está bem em outras áreas. Então a nossa vida gira em torno de relacionamentos interpessoais. E se a gente não souber alimentar essa feminilidade dentro da gente, que é esse olhar voltado primeiro para quem a gente é, para aceitar quem nós nos tornamos, como a gente vai mudar? Como a gente vai conseguir ajudar o próximo? Desde criança, gente, desde eu adolescente, eu sempre fui uma menina, uma mulher muito assediada. E eu não tô falando isso para querer, nossa, a Rúbia, tá lá se mostrando ali, achando que é bonito falar que ela sempre foi muito assediada. Não é isso. Eu sempre fui uma menina muito assediada. Eu fui assediada por todos os lugares que eu passei. No trabalho, onde eu chegava, muito assediada. Então, desde pequena, acho que eu devia ter uns 10 ou 11 anos,
tinha uma frutaria assim, bem pequenininha, na esquina da minha casa. E eu fui nessa frutaria uma vez sozinha, sem a minha mãe e sem a minha irmã. E chegando lá nessa frutaria, tinha um rapaz que trabalhava lá, eu não lembro se era o dono, se trabalhava. E ele tentou, sabe, me tocar, ele me impressionou assim contra a parede. E eu passei por debaixo assim de uma gôndola, eu passei por baixo de uma prateleira e fugi, saí correndo, cheguei em casa assustada, já contei para minha mãe já virou uma leoa, já foi lá, já plantou o maior escarcéu. Então eu acho que isso faz com que a gente vá criando uma casca para se proteger. Só que a gente cresce e a gente não entende por que a gente criou essa casca. Por que a gente foi criando essas muralhas? E a gente vai tornando essa pessoa, no meu caso, uma pessoa mais dura, mais fria, uma pessoa que não quer sentir, uma pessoa que não quer olhar para fora, olhar para dentro. Porque se olhar para dentro, vai confrontar com dor, vai confrontar com sentimentos de lembranças ruins. Então a gente fica com esse olhar mais voltado para fora. E esse olhar mais voltado para fora é a energia masculina, que foi justamente o meu caso. Então quando eu comecei com esse trabalho de desenvolvimento pessoal, eu tive que ter esse olhar voltado para dentro. Porque primeiro eu tive que me curar, para depois me tornar a coach, a mentora de outras mulheres, de outras pessoas. E isso, gente, é muito importante para um profissional. É como se uma mulher que não é mãe querer ensinar para mulheres que já são mães, baseado somente em livros, em filmes. Ela não tem a experiência. E a experiência é importante. É importante porque a gente aprende com os livros, a gente aprende com os cursos, a gente aprende com os filmes, a gente aprende com outras pessoas. Mas se a gente não tiver a experiência, a vivência de como aquilo impactou a nossa vida, é mais difícil ajudar outras pessoas. E eu tô aqui hoje de coração aberto, porque eu tive muita vivência, muita experiência de que a energia feminina desequilibrada dentro de uma mulher causa muitos transtornos. E causou muitos transtornos na minha vida. Porque eu já venho de uma linhagem de mulheres muito fortes, mulheres independentes, vó, bisavó, que não dependeram de marido, de ninguém para sobreviver e muito menos para criar e educar os filhos. Então a gente já vem com essa necessidade de independência. Só que isso atrapalha. Atrapalha porque a gente acha que a gente é autossuficiente, que a gente não depende de nada e que a gente não depende de ninguém. E isso é uma falsa ideia, porque como a nossa vida é baseada e é cercada de relacionamentos, a gente depende das pessoas da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, o alimento que a gente come, alguém plantou, alguém cultivou, alguém colheu, alguém colocou lá na prateleira para ser vendido. E alguém, às vezes, preparou se eu comprar esse alimento pronto. Então eu dependo do gás de cozinha para cozinhar, de quem fez o fogão, da cama que eu durmo, de quem confeccionou os lençóis, travesseiros. Então a gente tem que parar com esse sentimento de autossuficiência. Só que a casca que eu fui criando desde cedo, que eu fui criando ali por medo, por não deixar as pessoas se aproximar, não deixar as pessoas atingir o meu coração, foi prejudicando a cada dia, porque eu fui cultivando mais a minha energia masculina. E hoje, nesse vídeo, nessa série Mulheres de Lua, por que Mulheres de Lua? Porque nós somos mulheres de fases, nós passamos por fases. Se o mês tem 4 semanas, nós temos 4 fases diferentes a cada semana. A mulher é de lua, porque a lua é de fase. O homem é de sol, representa o sol. Porque o sol, nasce sol todos os dias. O sol é simples. O sol tem uma forma de nascer e uma forma de se pôr.
Não tem. Ah, hoje ele é isso, hoje ele é aquilo. Não, o que ele muda é de direção. Mas todo dia ele nasce, todo dia ele nasce sol e se põe sol. A mulher não. A mulher é de lua, é de fase. Nós somos movidos pelos nossos hormônios. Então a gente tem que entender e primeiro a gente tem que se conhecer. Para depois a gente querer entender o próximo e cobrar do próximo aquilo que a gente quer pra gente. Então vamos lá? Hoje nesse vídeo eu quero te mostrar o risco escondido em ser uma mulher muito permissiva. Ser uma mulher muito permissiva tem algo atrás. Tem algo escondido por trás dessa permissão, por trás de tanta permissão. Tem algo que você esconde aí dentro de você que muitas vezes está tão bem escondido que nem você consegue saber por que você se permite. Permite que as pessoas magoem você, permite que as pessoas usem você, permite que as pessoas não valorizem você. Permite que todas as pessoas que estejam à sua volta se aproveitem da sua bondade, da sua capacidade de ajudar, da sua capacidade de entender o próximo. As pessoas, elas abusam de pessoas que são muito permissivas. Então hoje eu vou falar o risco que está escondido por trás disso. E o risco é o seguinte, você já parou para se perguntar por que você permite demais, permite tudo isso aí que eu falei? Muitas vezes pode ser por medo. Você tem uma carência tão grande dentro de você que você permite que as pessoas façam isso com você para você ter o mínimo delas. O mínimo de atenção, o mínimo de amor, o mínimo de carinho, um mínimo de boa vontade das pessoas, um mínimo de valor. Então a gente tem que parar e se perguntar, por que eu permito? O que está escondido aí dentro de mim? É carência? O que aconteceu lá atrás, na minha infância? Faltou carinho para mim? Faltou amor? Faltou atenção? Meus pais, eles eram muito ocupados, eles trabalhavam demais. Ou eles preferiam ali outros filhos, que às vezes era um filho mais novo, às vezes era um filho mais doente. Ou às vezes eles se preferiam, eram pais egoístas. Eles se preferiam ao invés de preferir ali o filho, de dar atenção para o filho, de dar amor para o filho. Porque tem muitos pais que criam, mas criam com amor, criam com limites? Não, simplesmente criam. Simplesmente tem aquela necessidade que a sociedade impõe, casou, tem que ter filho, então vamos lá, casou, tem que ter filho, pronto. Jogou no mundo. E muitas vezes também essa carência pode ser o quê? Você é o filho, a filha mais velha, e aí teve outros filhos, seus pais tiveram outros filhos, e aí você teve que ser a mãe desses outros filhos. E faltou para você essa atenção, esse amor, esse carinho. Então você cresce permitindo que as pessoas façam um monte de coisas com você, para você ter o mínimo delas. Então você tem o quê? É esse medo de carência? É um medo de ser rejeitada? Então você permite que as pessoas façam aquilo com você porque você tem medo que elas saiam da sua vida. Você tem medo que elas te rejeitem. Também coisas que vieram lá da sua infância. Às vezes você tinha que fazer o que seu pai mandava, o que sua mãe mandava, o que o professor mandava, o que vô mandava. Por quê? Porque se você fizesse, aí sim você era amada. Você não era rejeitada. Se você não fizesse, você era castigada. Você era maltratada. Você era deixada de lado. Rejeitada. Essa é a palavra. Então você passa a fazer aquilo que as pessoas querem que você faça, porque você tem medo de ter aquele sentimento lá que você teve lá na sua infância. Então eu estudei muito para entender esses comportamentos. Primeiro, para mim.
Por que que eu fui criando cascas? Por que que eu fui criando muralhas na minha vida? Eu tinha que entender. Então, quando eu fiz primeiro o meu processo de coach, depois eu me transformei em coach, eu quis entender por que que eu tinha comportamentos repetitivos hoje, por que que eu tinha certos sentimentos hoje. E tudo vem lá da nossa infância. Porque lá na nossa infância a gente viu e ouviu aquilo repetidamente. Então a gente passa a replicar os comportamentos. Só que quando a gente cresce, o que que acontece? Aquilo fica armazenado aqui no nosso inconsciente. E a gente começa a não entender por que que está agindo daquela forma. Mas se você pegar lá atrás e vier trazendo ali os seus sentimentos, as suas emoções, você vai entender por que que hoje você age da forma que você age. Então eu estudei muito e feminilidade foi uma coisa que eu mergulhei a fundo primeiro, para entender o meu comportamento. E esse risco escondido em ser muito permissiva é um feminino ferido, é muita feminilidade, é um desequilíbrio energético. E isso pode ser por medo de ser rejeitada, porque faltou amor para você, faltou carinho para você, faltou atenção para você. Então você faz as coisas para ter esse mínimo que faltou para você, para ter esse mínimo, para compensar aquilo que você queria muito quando você era criança e você não teve. Por N motivos. Aí tem que ter um coach individual para a gente saber o que faltou para você. Mas se você fizer uma reflexão, você vai saber o que faltou para você. Então, rejeição, divórcio. O divórcio configura rejeição. Se um dos pais se afastam demais, se não dá aquela atenção. Então, a criança se sente rejeitada. Morte de um dos pais também é rejeição, é abandono. Porque a criança, ela não tem aquela noção, ela não tem ainda aquele preparo cognitivo para entender que a morte faz parte da vida. Então ela se sente rejeitado, ela se sente abandonado. Tudo isso, gente, causa uma série de traumas. E a gente passa a vida buscando situações para compensar aquilo que faltou lá atrás, para compensar aquele sentimento que faltou lá atrás. Só que a gente quer compensar olhando para fora e cobrando do outro aquilo que faltou e não olhando para dentro da gente e curando, porque a gente primeiro que não tem consciência, mas depois desse vídeo você já vai ter. Primeiro, então, a gente não tem consciência do que faltou. E depois, o que? A gente acha que é o outro que é obrigado a suprir aquilo que faltou pra gente. Não é. O nosso potinho de amor já tem que estar cheio. O outro é só para transbordar na nossa vida. É só para ele vir, ele não é complemento. Ele vai, ele não vem para completar, ele vem para complementar. É diferente. Entendeu? Ele é o complemento, ele não vem para encher, ele vem para transbordar, complementar aquilo que já está completo. Então eu quero que você pense hoje, por que você hoje tem essa atitude de permitir demais? Tem essa atitude de achar que você permitindo demais, aquilo vai te fazer feliz, aquilo vai te fazer bem, pelo menos por um instante, pelo menos por um minuto. Então, se pergunte, faltou amor, faltou carinho, seus pais te abandonaram, você tem esse complexo aí, essa raiz de rejeição dentro de você. Muitas vezes a pessoa acha que rejeição é a pessoa virar a cara, é a pessoa não conversar com você, a pessoa... Não é. Lá atrás, uma rejeição, a criança pode configurar uma rejeição, simplesmente o pai trabalhar demais ou a mãe trabalhar demais. A mãe preferir um filho, um outro filho, que às vezes dá mais certo com ela, o santinho bate mais, então você se sente preterido, ou seja, rejeitado. Então, às vezes, a mãe tem um filho que é muito doente, que ela precisa ter mais atenção para aquele filho, só que você não entende. Mamãe precisa dar mais atenção para ele e é natural, ele é mais doente. Você não entende, você também quer. Você também quer o amor, você também quer o carinho.
A gente não entende aquilo, porque não temos ainda maturidade emocional para entender. Então, o risco escondido em ser essa mulher muito permissiva está nessas coisas que a gente sofreu lá na nossa infância. Vamos parar, vamos refletir para saber o que aconteceu lá na nossa infância, para saber se isso hoje em dia tá prejudicando a nossa vida. E o que a gente passa? Então vamos lá. Além do que eu falei, a gente passa o quê? Para ter aquela atenção, para ter aquilo que faltou pra gente lá atrás, a gente começa a se submeter. A gente começa a ser submissa ao outro. A gente faz tudo que o outro quer, a gente permite tudo que o outro quer. Inclusive isso na esfera sexual. Tem mulher se submetendo a atitudes sexuais porque ela acha que se ela fizer tudo que o parceiro quer, ele vai permanecer com ela, ele vai amá-la, ele vai dar atenção para ela, nem que seja naquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente se submete, com aquilo que a gente se compromete. Outra coisa também é o quê? Dificuldade em tomar decisões. Então eu anotei algumas coisas importantes aqui, ó. Dificuldade de tomar decisões importantes nos relacionamentos. Quando a gente tem dificuldade de tomar certas decisões, também é porque há aquele medo por trás dessa dificuldade. Se eu tomar essa decisão, será que ele ainda vai continuar me amando? Se eu tomar essa decisão, será que ele vai me dar a mesma atenção que ele está dando antes? Mas eu quero que você pense, esse amor que você está recebendo hoje, por ser permissivo, essa atenção que você está recebendo hoje, por ser muito permissivo, isso te completa? É isso que faz você feliz? Então eu quero que você pense, se você tomar uma decisão hoje, começar a impor os seus limites, começar a impor as suas regras, não vai te fazer melhor. Não vai te fazer mais bem do que mal. A gente tem que avaliar se uma decisão hoje vai fazer mais bem ou mais mal. Permanecer permitindo, eu acredito que vai fazer muito mais mal. Porque vai chegar uma hora que você vai explodir. Vai chegar uma hora que nem se você se deitar para o outro passar por cima ali, igual um rolo compressor e voltar várias vezes, vai suprir essa necessidade, essa carência que você tem dentro de você. Então não está na hora de você parar e pensar, será que a minha submissão está me fazendo feliz? Será que não tomar as decisões importantes na minha vida está me fazendo feliz? Será que esse medo que eu tenho da solidão, esse medo de não encontrar uma pessoa que esteja ao meu lado, nem que seja para me usar, para me fazer sofrer, será que isso vai me deixar menos feliz? Então a gente tem que se perguntar, se hoje você está vivendo isso que eu estou falando, esse risco escondido em ser permissiva demais, se isso está prejudicando a sua vida, está prejudicando a sua saúde, se você está achando que isso é o que vai fazer você feliz, eu quero te convidar para você repensar. Se isso não é medo do vazio, não é medo da solidão, se você não está sentindo que é medo da rejeição, medo que a pessoa vá te abandonar, isso é dependência emocional. E é justamente o contrário que eu prego. Eu prego feminilidade e independência emocional. Se hoje você está se permitindo demais, se hoje você está passando por cima de você mesma para satisfazer o outro, eu acho que está na hora de você começar a repensar se você não é uma dependente emocional. E se voltar para dentro, se voltar para a sua feminilidade. Confrontar a dor. A gente tem que confrontar as nossas dores para saber por que a gente age dessa forma, por que a gente age dessa maneira, o que faltou pra gente lá atrás, para hoje a gente tá sendo submissa às pessoas. E não é só o parceiro da gente,
É no trabalho, porque a gente também tem medo de ser rejeitado lá no trabalho. É com os amigos, a gente tem medo, porque foi difícil criar esse vínculo de amizades. Foi difícil criar esse ciclo de amizades. Então eu tenho que me submeter, porque senão eu vou ser excluída, senão eu vou ser rejeitada. Então tá na hora de você começar a confrontar as suas atitudes hoje, no presente. Porque se você não confrontar, elas vão se repetir no futuro. Então, se hoje você tem a necessidade de mudança na sua vida, se hoje você tem a necessidade de dar um basta em tudo aquilo que você tem vivido, inclusive relacionamentos repetitivos, todo mundo que você encontra, você tem que fazer da mesma forma, para se sentir amada, para se sentir querida, para se sentir acariciada. Se você está vivendo esse ciclo vicioso hoje na sua vida, então eu vou te convidar. Está na hora de você começar a modelar o seu presente para você mudar o seu futuro. E não tem como você modelar o seu presente sem confrontar com as suas dores, sem confrontar com o seu passado, com a sua infância. Tem que ir lá atrás para saber por que você está repetindo esses comportamentos. E você não precisa ir a fundo. Não precisa ir lá e ficar ali revivendo aquela dor, sofrendo. Não é isso que eu estou convidando. Confrontar a dor é você ir lá no passado, ver o que aconteceu, assim como eu fui lá no meu passado, eu vi o que aconteceu comigo para eu ter criado essa muralha, essa barreira de proteção, para me achar que eu sou autossuficiente, que eu não dependo de ninguém, que eu tenho que controlar tudo, mandar em tudo, que chegar até o meu coração é difícil. Eu tinha muito isso. Ninguém manda em mim. Eu já falei, quantas vezes eu já falei isso? Logo que eu conheci meu marido, eu cheguei já falando pra ele, olha, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Eu sou uma pessoa independente. Independente de quê? Eu era dependente das minhas emoções, porque elas estavam me prendendo. É justamente falar que eu não dependo de ninguém, não dependo de nada, é que eu estava dependendo de algo que eu mesma criei, a muralha que eu mesma criei, o cativeiro que eu mesma criei para mim. Então eu quero convidar você. Qual foi o cativeiro que você criou para você? Quais foram as muralhas que você foi criando no decorrer da sua vida para hoje, para se permitindo tudo, se submetendo a tudo para ter migalhas, para ter o pouco que o outro pode te dar? Tem mulheres se submetendo a um monte de coisa, principalmente ficar correndo atrás de homem, ficar se submetendo a homem, ficar se submetendo sexualmente, fazendo tudo o que quer, porque acha que aquilo vai prender ele, que aquilo vai segurar ele. Não segura. Você prefere ser o quê? Uma joia que se valoriza? Ou você prefere ser ali uma bijuteria? Que as pessoas vêm, colocam e se perder tá tudo certo. Compra de novo, é baratinho. Ou uma joia que as pessoas querem te guardar, quer te proteger, quer colocar você num cofre de tão preciosa que você é. Só que esse valor que você dá, é você que se dá, não é o outro. O outro vai dar para você o valor que você se dá. Então tá na hora de você decidir. Tá na hora de você decidir o que você quer para sua vida. Continuar nesse círculo aí de permissões, continuar nesse círculo de dependências, continuar nesse ciclo de vazio emocional, de medo de rejeição, medo da carência, medo da solidão, vir e se instalar na sua vida. É isso que você quer ou você quer tomar a decisão de ser livre? Ser livre, independente emocionalmente. Independente emocionalmente não quer dizer que você não vá depender de ninguém. Independente emocionalmente não quer dizer que você vá ser autossuficiente. Não. Independente emocionalmente é você ter muita coragem para ser vulnerável, muita coragem para ter uma vida que você merece ter. Então, repense, confronte as suas dores. E veja se o que você está fazendo hoje
não é reflexo do que você sofreu lá no seu passado, tá bom? Então, eu fico por aqui hoje. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a repensar, a confrontar as suas dores. Depois a gente vai voltar aqui. Se quiser, volte aqui para você me falar se fez sentido para você. Se fez, compartilha. Tem muitas pessoas que têm acesso ao meu vídeo, mas você que está tendo acesso. Aliás, tem muitas pessoas que não têm acesso ao meu vídeo e você está tendo. Então, é sua obrigação esse sentimento altruísta de compartilhar quem você acha aí que está sendo muito permissiva na vida, tá bom? Então, fico por aqui, um grande beijo e até mais.